que eu mais gosto. Vocês estavam com saudade de mim, não tava? Eu fico uns dias sem vir cá ver vocês ficam tudo desesperados. Tava todo mundo reclamando, mandando mensagem, querendo que eu voltasse. Fala, mamíferos! Estamos de volta com mais um episódio do Mamíferos Podcast. Eu também estava com saudade de vocês. Abra o seu coração, fala a verdade. Bom, estamos aqui com um episódio para mexer com a sua curiosidade. Vou te contar hoje, em parceria com pessoas especiais que estão aqui comigo, os 5 segredos da fazenda do Sr. Pareto. Bom, e para falar sobre isso, estou aqui com um time de peso. Com ela, o backup da bovinocultura leiteira mundial, a pessoa que guardou no cérebro tudo que você pensar sobre vaca de leite. Então, é uma oportunidade boa, você tem que ficar comigo até no final. Estou aqui com a Deliene, que já está aqui com a gente pela... Acho que é a segunda vez, Deliene? Segunda vez. Segunda vez. Estamos aqui com a Deliene, que vai falar um oi para vocês aí. E se apresentar, para quem não conhece Deliene, ela vai falar aí um pouco sobre a carreira dela, muito resumidamente, porque senão o podcast acaba. Deliene, com você, obrigado por estar aqui com a gente mais uma vez. Um prazer ter você aqui com a gente, como sempre. E fala um oi pro pessoal aí e se apresenta para quem ainda não te conhece. Ei, pessoal, um prazer enorme estar aqui com vocês novamente. Falar de vaca de leite é comigo mesmo. Adoro conversar, falar sobre coisas técnicas. E se o assunto é vaca, tamo junto. Eu sou médica veterinária e trabalho na consultoria aí da Companhia do Leite. E hoje eu tenho uma empresa na área do ensino, chama Agroequilíbrio. Convido todo mundo lá para conhecer o nosso Instagram e um pouquinho do nosso trabalho. E acompanhar a agenda de treinamentos aí, a gente tem na nossa audiência aqui bastante pessoa que é técnica, converso com o técnico de laticínio que dá notícia do podcast, converso com um monte de gente que está formando na área aí que dá notícia do podcast, bastante gente que pode ter interesse aí pelos cursos, onde a gente, no mínimo, aí dá destaque para nutrição e reprodução, onde tem cursos avançados, né? E certamente acho interessante vocês pesquisarem, porque são cursos que foram feitos para ser diferentes, né? Você não tem nenhuma dose de prática no que tem disponível no mercado, igual tem lá com a Deliene hoje. É isso, Deliene? Eu estou mentindo? Exatamente. A ideia é ser realmente aplicável. É pegar a ciência e falar assim, o que serve para a realidade da propriedade e ajudar o pessoal a implementar mesmo, né? Pegar o conhecimento científico e levar lá para a ponta, que é o que importa, senão não faz sentido a ciência, né? É isso aí. Do meu lado direito, nada mais, nada menos do que ele, o homem que anda por aí falando mentira para os outros sobre a Companhia do Leite, nosso vendedor. O Bruno, parceiro nosso aqui, técnico que se destacou no campo, né, trabalhando com as propriedades e trabalhando num projeto forte nosso aqui, que é o projeto de originação. O Bruno se destacou nesse projeto e foi para as vendas para poder defender o trabalho que a gente faz no campo como uma pessoa que teve a oportunidade de vivenciar. Bruno, um prazer estar aqui com você também. Se quiser dar um oi para a turma aí também, se apresentar, né? Falar um pouco sobre você para quem não te conhece aí, saber suas credenciais para estar aqui falando com a gente sobre a história do Sr. Pareto. Exatamente, prazer é meu, como o Ronaldo comentou. Eu atendi como técnico, né? Sou médico veterinário, também formado na mesma escola que a Deliene, né? Então isso que é muito bacana. Eu acho que nossos professores, todos nós ficamos muito satisfeitos com isso. E a nossa ideia é tentar agregar e transmitir o conhecimento que a Deliene tem para o mundo. Porque até na escolha assim, do tema que a gente estava debatendo, Deliene é uma enciclopédia humana, né? A nossa ideia é tentar resumir em 5 pontos principais, enxugar para poder mostrar o que a Deliene sabe que é mais importante para a gente poder aplicar nas fazendas. Já que a gente acredita muito naquilo que a gente trabalha e eu no comercial acredito muito no que eu vendo, que é o serviço. Hoje eu estou no comercial porque a gente acredita no resultado dele. A gente faz uma venda de um serviço, não é um produto, ao qual gera muitos resultados. Então, hoje eu posso falar que eu trabalho feliz. Certo? Então, a nossa ideia é poder também agregar com as outras pessoas. Informação. Eu não como comida de cozinheira magra, não. Tem que passar credibilidade. Tem que passar, exatamente. É isso aí, tem que acreditar. Não né? adianta contratar
um personal trainer gordo. Né? Polêmico, né? Polêmico. Tem que dar exemplo, né? Exato. Tem que estar no mínimo emagrecendo. Exatamente. Então, tem que funcionar com ele. Tem que funcionar com isso. Tem que Exatamente. acreditar naquilo que você está defendendo. Para finalizar o exemplo, né? Não adianta o vendedor de bala diabético vai morrer de fome. Aproveitando o gancho, acrescentar uma informação que eu acho que é importante sobre a minha carreira, que eu também sou produtora. Então, eu realmente acredito na atividade e acho que, apesar de todos os desafios, como qualquer negócio, de altos e baixos, como qualquer negócio e qualquer setor, eu acredito muito na atividade e, como todos os produtores, sou produtora com muito orgulho. E vou contar a vocês o segredinho dela. Vocês assistiram a palestra dela falando que o preço de leite não era o problema. Esses dias estava aqui comigo. Não tem cabimento. O cara me pagou tanto no preço de leite que eu não sei o que mais lá. Então o preço de leite, esse preço de leite aqui, a conta não fecha, que não sei o que mais lá. Eu falei, foi picada. O vírus pegou ela. Virou produtora mesmo. O mosquito da dengue. De onde que vocês tiraram que o preço do leite não tem peso? O mosquito da dengue picou ela. Então, assim, pessoal, a partir do momento, ela quis dizer para vocês, né, porque passar para dentro e viver as dores do produtor, sempre ela conversava isso comigo, que era o sonho dela, de passar a ser produtora para que pudesse compartilhar do que de fato vive um produtor, né, viver a experiência do produtor. Então, assim, e hoje a gente está brincando aqui com o assunto do preço do leite, mas que foi um fato, né? Mas está trazendo isso para vocês para mostrar a importância, né, de viver ao lado do produtor e conseguir articular com essas peças, conviver com esses assuntos. Então, quais as frentes? Não adianta, ela entende, continua defendendo, não adianta ficar reclamando do preço. Como é que eu vou reagir a isso? Como é que eu vou defender? Como é que eu vou me estruturar? Preciso de escala. Então, que escala que eu tenho que buscar? Quais ações que eu tenho que fazer? Eu vou ter que agregar valor ao produto aqui. O que eu vou ter que mexer na qualidade? Né? E aí ela... usando disso para se reinventar, né? Sim. Que é o mais importante. Hoje, quando o produtor fala comigo, isso é difícil, eu tenho dificuldade disso, eu falo assim, eu sei, né? Eu vivo isso e o caminho, ele é possível, né? Deixa eu te dar o exemplo da minha realidade, eu acho que serve como modelo, tanto no nosso centro de treinamento, de levar os técnicos num sistema de produção que a gente está querendo colocar como modelo e que nem sempre a gente acerta tudo, e também para o produtor, né? Quando o produtor vê a gente executando algo que a gente fala, a gente tem que ser condizente, né? O que eu levo para vocês dentro da propriedade, eu faço dentro da minha propriedade, né? E para a gente ter mais tempo de extrair o máximo de conhecimento da Deliene, eu queria começar com vocês aqui, então, direto no nosso tema. E o tema de hoje são os 5 segredos da fazenda do Sr. Pareto. Essa foi uma brincadeira que a gente fez com vocês aqui. Na verdade, o Sr. Pareto não é um fazendeiro. Né? Analogia. Agora, a gente estuda, né, o princípio de Pareto como um princípio do 80-20. E foi a pessoa que criou, né, esse princípio onde mostra que a gente consegue, em diversas relações, a gente consegue resolver 80% dos nossos problemas direcionando para 20% das causas. Né? Se a gente organizar nosso tempo e dedicar a maioria do nosso tempo nas causas corretas, a gente vai resolver mais problemas. Se a gente se dedicar àquelas coisas que mais pesam, que têm mais relevância para os negócios, a gente vai resolver os problemas com um esforço menor, né? Ou com o mesmo tempo que você tem. Se você dedicar as coisas certas, você vai ter uma eficiência maior. O princípio de Pareto diz isso. E a gente quis levar isso, então, para a bovinocultura leiteira. Se o Pareto fosse um fazendeiro, ele ia preocupar com o quê? Exatamente. O que ele ia resolver na propriedade dele? O que ele não ia aceitar dar errado na propriedade dele? Para isso, a gente trouxe aqui 5 setores. Estrutura, ordenha, recria, produção de volumoso e reprodução. Nós vamos falar sobre isso. Então, passa o cinto, fica comigo, não vai embora. Aqui nós não temos intervalos comerciais, então fica comigo aqui que vai compensar. E eu queria, então,
começar, Deliene, a gente vai aqui, eu e o Bruno vai fazendo um ping-pong com você aqui, nós vamos rebatendo algumas coisas, contribuindo com aquilo que a gente puder, mas no setor estrutura, e assim, já vou antecipar para vocês aí, as opiniões da Deliene, elas pegam a gente no susto, porque às vezes você está pensando numa coisa assim, olha aqui, o setor estrutura, você está... O que você ia entrar na sua cabeça? Ferragem, concreto, ventilação, um monte de coisa que ia entrar na sua cabeça. E ela pensa extremamente... Não é que é pensar fora da caixa, mas a experiência que ela tem, as coisas que ela está vivenciando, ela vai chamar a atenção da gente aqui. E o que nós vamos trazer aqui... talvez não tenha um estudo científico da probabilidade, etc. e tal, mas é dentro da vivência que ela está acompanhando quais são as questões mais frequentes nesses setores que vem trazendo problema e que, uma vez que ela vem interferindo com os produtores, vem trazendo resultados significativos. Então, Deliene, para a gente começar, no setor estrutura, o que você gostaria de trazer para a gente? O que o produtor precisa se preocupar? Acho que os produtores vai ter realmente essa sensação, né, em relação à minha resposta. Mas o ponto mais importante quando um produtor decide confinar não tem a ver com o custo, com a média da vaca, com o formato da estrutura, com o dimensionamento, com cama. E o que realmente as pessoas procuram, né, preocupam, é de olhar para a estrutura em si. O principal gargalo que eu encontro no campo hoje é as propriedades decidirem confinar vaca e não estarem preparados na parte agronômica para fornecer para essa vaca fibra fisicamente efetiva. Qual que é o impacto disso? Fibra fisicamente efetiva. Jesus amado. Primeiro, vamos entender, né? Passa na tecla SAP aí. Traduzindo, fibra fisicamente efetiva. O que o produtor precisa entender? Tamanho de partícula, o tamanho que a forragem chega lá para a vaca, ela tem uma função muito importante em fazer a vaca ruminar. E vaca só produz se ela ruminar. O rumen só tem eficiência máxima se ela ruminar na máxima eficiência. Quando a gente faz forragens picadas pulverizada, que é o padrão, né, quando a gente colhe aí de máquina de linha, que não tem quebra-grão, que não tem cracker, a gente foca em quebrar o grão, que é o que todo produtor busca, produzir uma silagem com muito amido, com muito grão, e o objetivo é não deixar grão inteiro. Quando a gente faz isso, a gente acaba resultando numa silagem que está pulverizada. Qual que é o resultado disso lá na vaca? A eficiência de ruminação desse animal cai muito. Então, a gente confina uma vaca que ganha muito em conforto, que ganha muito em bem-estar, em condição de deitar, mas ela acaba perdendo eficiência ruminal. E, teoricamente, a média que a gente ganharia em detrimento do conforto dessa vaca, a gente acaba perdendo devido à perda de eficiência de metabolismo mesmo dessa vaca, de aproveitar. E fechada ela não tem onde buscar. E fechada ela não tem onde buscar. Corrigir, né? E aí tem dois caminhos. Ou é o produtor fazer os ajustes agronômicos necessários para, mesmo colhendo em máquina de linha, sem cracker, sem quebra-grão, ele minimizar o impacto disso. E trabalhar num planejamento, uma outra alternativa é trabalhar num planejamento que se faz a implantação de 2 tipos de volumoso e não fechar a dieta exclusivamente na vaca. Se a gente for olhar o que tem de mais discutido sobre conhecimento atual de nutrição, se a gente pegar assim, os nomes dentro do Brasil que mais pesquisam sobre nutrição, existe um foco muito grande em ter eficiência de rumen. Quem consegue isso é essa tal dessa fibra fisicamente efetiva, que é conseguir fazer com que a forragem seja picada num tamanho de partícula. Os técnicos vão entender o que eu estou falando, que fica retida na peneira de 8 milímetros. Para quem já teve a oportunidade de receber um nutricionista na propriedade, ele passa a peneira e tem uma parte ali que ele classifica como efetiva. Não consegue fazer isso, precisa entrar com 2 tipos de volumoso. Ou então avaliar se realmente é o momento da propriedade de fechar a vaca. Se às vezes o caminho não é investir numa boa estrutura de pista de trato associado a um pedaço de pastejo que ela fazia anteriormente, para que a gente realmente busque eficiência. Então, cuidado ao sonhar com fechar a vaca, buscando conforto. Você ganha um conforto visível ali para a vaca,
no que diz respeito à condição de ambiente dela e ao clima dela, mas você perde uma eficiência de ruminação muito grande, uma eficiência de funcionamento de rumen muito grande. E dependendo do grau, aí vem doença, aí vem mais doença, aí direto você vai ter uma vaca confinada que vai estar com acidose, direto você vai ter uma vaca confinada que ela não responde ao potencial máximo dela de produção. Então, toda vez que vier na sua mente a palavra confinamento, avalie junto do planejamento estrutura em seguir o conceito ideal para o tipo de confinamento que você quer, junte isso ao planejamento de volumoso da propriedade, a parte agronômica. O que eu consigo fazer para melhorar? A fibra fisicamente efetiva, a parte da partícula maior do que 8 milímetros que eu colho lá da silagem de milho, ou se é possível implantar um segundo volumoso. Dou de dica que feno hoje não é uma alternativa em detrimento do custo, mas existem outras. Vamos caminhar. Bruno, algum comentário sobre fibra efetiva e estrutura? Algum complemento para a estrutura? Eu quero que a Adeliane se aprofunde um pouco mais nesse sentido. Porque o que ela quis dizer é que o rumen é um forno, é uma máquina de produzir, de digerir o alimento, transformar em nutrientes para produzir o leite. Então, o nosso desafio é fornecer os ingredientes necessários da forma certa para essa vaca digerir os alimentos e produzir o leite. Então, o desafio já entenderam muito bem como funciona o rumen, então eu tenho que fornecer os ingredientes da forma certa para fazer a ruminação, que algumas pessoas falam que é a vaca mastigar, fazer chicletinho, né? Exatamente. Então, é um sinônimo também de conforto. Se as vacas estão ruminando, estão fazendo... Tá tudo certo. Quando a gente fala de estrutura, o que mais, assim, de ponto gritante você pensaria do produtor pensar, além de pensar no rumen? A gente poderia falar sobre pés, a gente poderia falar sobre sanidade. Comenta 2, assim, que você acha também que é essencial, que a gente tem que pensar antes de confinar. Eu acho que o principal ponto que eu vejo erro no campo é errar no dimensionamento. Empilhar a vaca na pista, acertar no espaço de acertar no espaço de cama e errar feio no espaço da pista. Então, a pessoa quer fazer uma construção de custo menor, então ela encurta o comprimento, coloca lá 50 centímetros, 40 centímetros por vaca na pista, acerta no tamanho de cama, quando a gente está falando de composto, a parte da cama, ganhar na largura, o custo é muito baixo, porque não tem parte de concreto envolvida. Então, você vai esticar um telhado ali, é mais barato do que esticar a área da pista, porque envolve concreto. E aí você acaba tendo vacas que não conseguem expressar o seu comportamento natural, que é viver em conjunto. Então, quando uma vaca vai para o coxo, todo mundo vai para o coxo. Quando uma vaca vai para a cama, todo mundo vai para a cama. O que a pessoa avalia? Mas 50 centímetros cabe a cabeça da vaca. Olha para o corpo dela como um todo. Chega de frente uma vaca e avalia o corpo dela como um todo. Você não coloca ali 75 centímetros a 80, cabe a cabeça da vaca, mas a barriga com a barriga ali não vai encostar. Então, não empilhe a vaca dentro da pista. Entenda qual é a dimensão adequada para você ter espaço de cama adequado e espaço de pista adequado. Então, você precisa contratar uma consultoria que não quer simplesmente te vender um projeto barato, que eles querem realmente colocar a máxima eficiência dentro do seu sistema e às vezes, uma estrutura um pouco mais cara vai te dar mais resultado. Sim, economia é porca. Em estrutura, é um negócio que dura 40, 50, 60 anos. Quanto tempo que vai acabar o concreto, se ele for bem feito? Então, não economiza nisso. Acerte em espaço de coxo. Conceder o acesso ao alimento para o animal. Porque não adianta nada você ter feito uma plantação excepcional, sendo que as vacas não têm acesso a esse alimento que você gastou um ano para produzir. Eu vou fazer um complemento. Eu acho que, tipo assim, como é que você se tranquiliza em relação a essa tomada de decisão? Não é você que tem que pagar, a não ser que você seja multimilionário, ganhou na loteria, está com dinheiro para jogar fora. Fora disso, não é você que tem que pagar o projeto. Quem tem que pagar o projeto é ele mesmo, ele tem que se pagar. Você toma a decisão de fazer um confinamento, é para puxar mais leite nas vacas. Através do conforto, até maior desempenho. E para que você possa evoluir animais que são mais sensíveis, porém são mais produtivos. Você evoluir, fazer seu melhoramento genético nessa direção.
Então, esse projeto é que tem que... essas ações, elas têm que se pagarem. Então, assim, por causa de 25 centímetros no coxo, que às vezes nós estamos falando ali R$1.000, R$1.500 por vaca no projeto, você penaliza o resultado, você penaliza o desempenho. Então, não faz isso. Previamente, analisa o projeto, né? Analisa o financeiro do projeto e entenda como é que o projeto se paga. E eu não posso aqui deixar de destacar uma coisa que a gente está colocando de pé hoje, para colocar um confinamento em custos altamente competitivos para os produtores, a gente está montando uma estrutura de confinamentos padronizados. Então, os pilares são do mesmo tamanho, a largura do projeto é do mesmo tamanho, e a gente produz isso em larga escala e monta isso parafusado e financiado para os produtores. É uma ação que já está começando na companhia, a gente divulga isso pouco porque precisamos de ir estruturando a capacidade de entregar, a demanda é muito grande, é muita gente querendo confinar animal. Então hoje nós estamos trabalhando nessa frente aí, e você que já é assistido, você que é técnico, você que está próximo, tiver curiosidade aí, procura se informar com a gente aí, pode usar o direct, o telefone e tal, comunica com a gente que a gente pode ajudar, mas é mais uma novidade que a companhia está trazendo aí para o mercado. Vamos para outro tema, pessoal, senão o podcast acaba. Exato. A Deliane, então, destacou, Ronaldo, alguns pontos que a gente tem que pensar antes de querer confinar, certo? E só queria reforçar antes, quando ela falou em empilhar a vaca, que muita gente não preocupa, é que a gente tem que pensar assim, antes do confinamento eu poderia ter um extensivo que tinha 2 vacas por hectare. Aí do nada eu começo a empilhar a vaca. Ou seja, o desafio sanitário aumenta. Então exames devem ser feitos antes dessa mudança. Fazer exame de brucelose, tuberculose, etc. Você tem que pensar na genética que você coloca dentro desse galpão, porque os animais têm que pagar a estrutura, igual você mesmo comentou. E aí, beleza. Então, tomamos nota desses pontos. Agora a gente fez o nosso melhor. E agora vamos colher essa matéria-prima, né? Vamos produzir o leite. Então, a gente vai para o segundo ponto. Que é a ordenha. Então, a gente fez tudo bem feito na estrutura, o animal, etc. Agora, vamos extrair esse leite da melhor forma. Porque não adianta nada a gente também produzir o melhor, aí quando for chegar na ordenha, a gente bate na vaca. Aí a vaca não dá leite, né? Você tem que ir lá e tirar, né? De uma forma natural, correta, né? Mais próximo do natural, vamos dizer assim. Como diz o Cortella, né? O segredo da vida. Com os filhos dele, né? Quando você tiver 12 anos, eu vou te contar o segredo da vida. Vaca não dá leite. Tem que acordar de manhã, tem que cuidar bem dela. Exatamente. E agora a Deliane vai comentar pra gente quais são os pontos principais nessa hora de colher esse leite, tirar esse leite. O que você pensaria que seria mais importante de dar mais foco? Ok. Eu acho que é um outro ponto também que é muito pouco abordado nos treinamentos, nas discussões técnicas, e aí acaba passando batido e é um ponto que faz uma diferença gigante. Eu queria começar com a mensagem do seguinte. Acho que o gargalo dentro da ordenha é fazer com que a gente tenha menor incidência de mastite, clínica ou subclínica. Isso gera um custo muito alto para a propriedade e uma perda de produção que daria outro assunto, né? Eu acho que tanto o produtor quanto os técnicos têm muita ciência disso. E fala-se muito em procedimento operacional padrão dentro da rotina ali da ordenha, na parte de maquinário e na parte de produtos. Então, vamos regular a máquina, vamos fazer a manutenção adequada, vamos trabalhar ali um bom pré-dip, um bom pós, criar sequência, né, nessa rotina ali de ordenha. Mas se eu for destacar uma coisa, é lembrar o seguinte: bactéria não tem perna, não tem asa, não tem carro. Então, a gente que é responsável por colocar ela dentro do úbre da vaca. Se a gente é responsável por colocar ela dentro do úbre da vaca, para mim o ponto destaque é como que eu vou manusear essas teteiras para prevenir esse processo. E aí, se eu acertar nisso, eu posso, às vezes, trabalhar com produtos com menos tecnologia, com menos valor, com menor valor, né, com menor tecnologia, e conseguir ter um resultado eficiente. E aí, o que eu deixo de mensagem em relação à parte de ordenha: aprendam a colocar adequadamente as teteiras. As teteiras precisam ser encaixadas no peito da vaca e não o peito encaixado na teteira. Então, quando você chegar no ordenha e que você vê lá as teteiras com sucção o tempo inteiro, você vai encaixar a teteira. Vai encaixar a teteira.
e o tempo inteiro ela faz isso, eu estou criando um fluxo reverso ali na minha ordenha, e nessa hora que eu coloco a bactéria lá dentro do úbero da vaca. Então, eu tenho que conseguir realmente dobrar essa teteira e fazer o famoso movimento em Z, que eu dobro ela e encaixo perfeitamente lá no peito da vaca, sem ouvir nenhum som. Eu coloco como meta, quando eu estou fazendo treinamento, de parar do lado do ordenhador e falar assim, ó, não quero ouvir você, eu quero estar de costas, eu não posso ouvir você colocar a teteira. Se eu escuto o som dela, você encaixou ela de forma errada, você aumentou o risco de que por turbilhonamento a gente vai fazer esse fluxo reverso e colocar a bactéria lá dentro. Se a gente acerta nisso, ser perfeito é impossível, o resto dá margem maior para erro. Então, a principal mensagem para mim é essa. Aprendam a colocar a teteira de forma adequada na vaca. Vou chamar a atenção do pessoal aqui. São todos temas muito amplos. Se a gente fosse entrar tipo, na ordenha, imagina a gente falando sobre manejo de ordenha. Daria uma pós-graduação, não é nem um podcast inteiro. Só esse assunto. Dá para fazer uma pós-graduação. Pós em qualidade do leite, pós em estrutura, nutrição, pós em nutrição e alimentação de vaca. Dá para poder falar disso aí 1 ano e meio. Né? Então, a gente está trazendo aqui, chamando a atenção para alguns pontos que são muito importantes em termos de resultado, né? Aqui nós estamos falando agora do resultado em termos de CCS, sanidade Uber, esse setor, né? Uma métrica de eu saber que o trabalho está sendo bem feito na ordenha é contar de célula somática. E para esse, a Adelene está trazendo um ponto de destaque, muita gente deixando isso passar desapercebido, né? A gente sabe que tem diversas frentes, nós sabemos que vão ter especialistas em qualidade do leite, vai assistir aqui, vai dar o ponto de vista dele, vai ser muito bem-vindo, comenta aí à vontade, sem moderação, sim, né? Sim. Pode comentar sem moderação e trazer as suas opiniões, as outras frentes. A gente já concordou com você, né? Que esse outro ponto aí também é importante, tá tudo bem, já concordei também, tem vários pontos que são importantes no controle da mastite, até por ser uma doença multifatorial. No entanto, né, a Adelene está trazendo a percepção dela, os últimos movimentos feitos em fazenda, coisas que ela está vendo que está trazendo problema. E eu vou aproveitar essa oportunidade e pedir vocês um segundo, que está na hora da gente faturar, né? O seguinte, pessoal, primeiramente, a gente queria pedir para vocês, como sempre, em todo episódio, uma força para que a gente possa atingir mais pessoas. Então, curta, comenta e compartilha. Eu aprendi isso aí, que ajuda a gente a lembrar o que tem que falar. Eu sempre esqueci os nomes do que tinha que falar, né? Aí eu botei 3C aí no negócio, copiando uns artistas que eu vi falando aí. Mas, gente, nada se cria, tudo se copia, né? Então, ajuda a gente, curta, comenta e compartilha, especialmente compartilhar. Pega esse episódio, pega os episódios que você mais gostou e joga no mundo, manda no grupo de WhatsApp da família, no grupo de WhatsApp dos produtores. Você tá mandando o preço do leite lá, você tá falando lá que o spot subiu, então manda o episódio nosso aqui também, vamos ajudar a gente. E o outro assunto, dentro do tema de ordenha, que a gente não poderia deixar de destacar, a Companhia do Leite recentemente fez aquisição de uma empresa chamada Milksat, que trouxe para o mercado uma inovação muito contundente no setor de ordenha. A gente tem 2 aparelhinhos que a gente instala lá na sua ordenha e a gente consegue saber o que está acontecendo com a manutenção da ordenha e com o uso da ordenha. Essa a Adelene vai gostar, que ela ainda não sabia. Vou contar para a novidade. A Adelene não sabia, né? Parece até... Primeira coisa que ela não sabe. Ela não sabia porque acabou de ser inventado o negócio, né? O que ela não sabe? Nossa, isso que é, né? Mas veja só, Adelene, dentro de um tubo, você tem um terço, uma ordenha bem calibrada, você tem 1/3 de leite e 2/3 de vácuo. Se tem o leite lá dentro, tem menos vácuo. Quando o leite acaba, o leite da vaca acaba, passa a ter mais vácuo lá dentro.
e o aparelho que a gente inventou mede isso. Aí eu sei que está tendo sobre-ordenha na vaca, eu consigo monitorar o seu ordenhador. Nossa. Pode isso, Deliane? Nossa, show de bola. E te entrego isso do aplicativo, te entrega um relatório como é que foi a média da sua ordenha, e te entrega um relatório falando vaca por vaca, se você quiser ver. Aí que tá a mágica, em todos os dias, em todas as vacas, em todas as ordenhas. Esse é o milagre que a Milksat vem fazendo. Então, se o seu pulsador desregulou, no dia que ele desregulou, você vai saber. Se a sua ordenha teve um problema de desempenho em vácuo, se você teve um problema na paleta, se ela está desgastando, se ela perdeu a capacidade da bomba, se você trocou de funcionário, sem ir lá na sua casa, eu vou saber. Essa é a mágica. Sensacional. Essa é a mágica que a Milksat entrega, e junto disso a gente ainda tem diversas outras frentes que a Milksat está trabalhando, mas essa que a gente queria destacar para vocês, que pode permitir vocês aumentarem o monitoramento tanto da manutenção de ordenha, que é um grande desafio, porque falta mão de obra capacitada para isso, quanto acompanhar o desempenho dos seus ordenhadores e como é que está sendo feita a ordenha na sua propriedade. Então, acoplo aí, né, complemento o destaque da DLN, da colocação da teteira com essa questão do monitoramento do manejo e também da manutenção da ordenha. Podemos seguir, parceiro? Exato. Vamos rolar outra bola para a Delene chutar aí? Vamos. Só para elucidar, quando a Delene comentou a palavra POP, se alguém não tem conhecimento, é procedimento operacional padrão. Então, por que a Delene falou desse ponto mais crucial? Porque se o básico está sendo bem feito, a Deliene, com o conhecimento dela, pode ir aprofundando em detalhes que geram muito resultado. Sim. Então, quando a gente fala de novo em Pareto, faz o basicão com o POP, ninguém inventou isso da cabeça ou tirou do sovaco, que tem que fazer isso e aquilo, seguir aquele padrão, que vai dar resultado. A partir disso, a gente pode ir refinando. Com certeza. E fazer certos planejamentos, né, Deliene? Porque, assim, tudo que a gente tem que fazer na vida, a gente programa ou planeja, não necessariamente vai ser executado. Mas eu questionava muitos produtores, quando eu abordava esse tópico, que é o nosso terceiro, sobre recria. Eu virava para eles e comentava assim: você sabe quantas bezerras você precisa no ano? Nenhum sabia me responder. Ou seja, se eu falasse assim, por que você tem esse touro, por que você tem isso aquilo? As pontas estavam soltas. Então, assim, quando a gente fala de recria, o que eu poderia falar? Quantos bezerros eu precisaria? Onde eu quero chegar? Então, me conta um pouco sobre recria. No setor recria, o que a gente tem que preocupar? Abre a caixa de ferramentas. Gente, olha só. Para mim é um ponto, assim, pensando em financeiro, em resultado de propriedade, para qualquer negócio a gente tem que entender o ponto. Que faz o negócio a curto prazo dar certo ou dar errado é capacidade de caixa. E recria hoje é o setor que mais sequestra caixa extra dentro de uma propriedade. Então, se eu erro em recria, eu posso ser um produtor que vai ter um resultado mensal financeiro negativo, porque eu coloquei uma quantidade maior do que a minha capacidade de caixa. Eu não estou falando de viabilidade de negócio. Às vezes é um bom negócio que lá na frente vai me dar retorno. Então, eu preciso ser muito assertivo nisso. Então, acho que o produtor tem que ter em mente sobre como ele vai conduzir o manejo dos animais que ele precisa de fazer reposição, qual é a necessidade da sua reposição de acordo com o desafio do seu rebanho. Não dá para copiar o do outro produtor. Cada situação é uma. Vai ter fazenda que as vacas vão ter, na média, 7 crias e está tudo certo. E vai ter fazenda que é 4 e também está tudo certo. Não existe um número, né? A gente precisa entender a situação genética atual e sanitária atual da propriedade, para poder tomar essa decisão de qual que é a intensidade, ou a situação genética de reciclagem, de renovar o rebanho numa velocidade maior, ou a decisão de crescimento mesmo de rebanho. Então, cada fazenda vai ser uma situação. E aí, se eu for destacar um ponto, eu queria passar a mensagem do produtor, que pode parecer polêmico e pode dar divergência à mensagem que eu vou passar para vocês. Mas quando a gente fala, agente técnico, a gente às vezes comete o erro de considerar que a técnica sempre é o caminho certo.
E aí a gente aprende como fazer uma recria perfeita, de máximo desempenho, de ganho de peso médio de 800 gramas, de ganho de peso na fase inicial de 900, 1 quilo, 1 quilo 100, de ganho de peso na fase intermediária ali em torno dos 800. E aí a gente coloca um desempenho para o animal atingir 80% do peso ao primeiro parto, 60% à primeira cobertura, só que tudo isso gera um custo para ser executado nessa velocidade, nessa perfeição técnica. E eu acho que os animais que vão ser reposição da propriedade, a gente precisa realmente acelerar, porque eu preciso de velocidade para colocar esse animal em produção. Agora, a gente precisa enxergar que às vezes podem existir estratégias, dependendo do tamanho da propriedade, da disponibilidade diária, de desacelerar. E presta atenção, eu não estou falando fazer tecnicamente errado. Não estou falando em perder sanidade e perder desempenho. Eu estou dizendo que a partir do momento que a glândula mamária está formada e definido o potencial, acima dos 12, 14 meses, por que não desacelerar? Porque que a gente parar para pensar hoje? Para fazer tudo perfeito dentro da técnica, hoje custa em torno de R$6.000 fazer uma novilha, se tornar vaca aos 24 meses. Qual é a margem que eu tenho se eu for vender esse animal? Então, eu tenho que pensar muito bem sobre isso. Se parte do meu rebanho excedente, que não serve para reposição, vai ser para venda, eu não preciso ter a meta de idade ao primeiro parto aos 24 meses. Eu posso desacelerar. E eu não estou tomando uma decisão técnica errada. Porque se financeiramente ela está correta e o animal vai ter o mesmo desempenho lá na frente, mesmo que ele seja um pouco mais tardio, ele vai me dar retorno. Então, acho que esse é o ponto que o produtor precisa pensar ou buscar outras estratégias. Definir. O que eu vou fazer com o excedente? Vou colocar a genética de corte? Aí vem a polêmica. Mas bezerro de corte não está valendo nada. Mas tem liquidez. Você resolve o seu problema de caixa. Se você empatar, já está ótimo, porque você resolveu um problema de um caixa que você não tinha para fazer o animal que não é de genética com alta liquidez. Eu estou numa região que eu consigo vender a bezerra recém-nascida, a bezerra desmamada, existe uma diversidade de tomada de decisão, mas ela precisa ser estruturada ali junto com o técnico e lembrar desse ponto. Nem sempre a melhor técnica, o melhor conceito na parte técnica é a melhor decisão para a propriedade. Precisa ter um equilíbrio. Esse final aí ficou um corte sensacional, hein? Que isso, hein? Como diria falecido Marcelo Rezende, corta para mim. Você tá doido. Aqui... Matou bem, viu? Mas eu tenho um complemento, Delene, até para a gente poder alinhar com o pessoal, até é uma questão de vocabulário, né? Você fez um questionamento assim, uma novilha para eu criar ela dentro da técnica, ela vai custar aproximadamente para um produtor em torno de R$6.000. É um desembolso de uma jornada que, uma vez que foi aplicada essa técnica, é uma jornada de aproximadamente 24 meses. Isso. Né? E quando eu multiplico isso pelo número total de animais que ele gerou no ano, e esse dinheiro é aplicado em 2 anos, ele pode não ter esse dinheiro. Esse dinheiro pode não estar no caixa desse produtor, porque a fazenda tem outras frentes. Ele pode ter investido em máquina, ele pode ter investido em outra. O dinheiro pode ter sido direcionado para outras frentes. Ele está pagando a parcela do confinamento. E aí, numa dessas, ele usou um sêmen sexado, aumentou a quantidade de fêmea, que está acontecendo muito, né? E pode que você vai para a prática, a pessoa não consegue. O fluxo de caixa da fazenda não permitiu aquilo ali ser praticado. E aí a Delene fez uma provocação sobre... primeiro ponto. Gastei R$6.000. Esse animal vale R$6.000? Então, se ele vale mais de R$6.000, é uma operação economicamente viável. Eu vendi ele por 7, vendi ele por 8, vendi ele por 10. Foi uma operação economicamente viável. Porém, financeiramente, ela pode ser impraticável. Eu posso não ter o dinheiro para terminar todos os animais que eu tenho disponível.
Então, essa é a provocação e a preocupação do caixa. E aí, eu desacelero a operação. Eu não consigo aplicar a técnica dos R$6.000, mas na metade da vida dela, eu posso colocar ela sob um regime de pastagem semi-intensivo, e nesse regime de pastagem semi-intensivo, em vez dela terminar com 24 meses, eu terminei com 30 e poucos meses. Na média, eu terminei elas lá com 32 meses, por exemplo. Só que eu terminei de uma forma que eu dou conta de pagar. E o animal não perdeu o desempenho genético, que eu acho que essa que é a mensagem que todo mundo precisa entender. Quando eu tenho que cortar, eu tenho que saber tecnicamente aonde que eu vou fazer isso para não comprometer sanidade e desempenho desse animal. Você não pode cortar o leite na fase inicial. Você não pode cortar o concentrado pós-desmama. Você tem que saber em qual momento que você tem gordura para queimar e que você pode ser estratégico nesse corte sem o animal perder esse desempenho. Esse momento, levo ela até 12, 14 meses, a partir daí, se você desacelerar, você não tem perda de desempenho nenhum. O animal já está com a estrutura formada, ele já adquiriu a questão de altura, né, adequada para ela chegar na idade adulta, na altura adequada, ter estrutura, ter caixa adequado. A estrutura da glândula mamária já está definida e formada a partir daí, então você não tem perda de desempenho produtivo. Você vai ter perda de tempo, só que de acordo com um caixa que te permite. Não adianta dar um passo maior que a perna. E um ponto importante, que aí eu acho que que aí complementa tudo que nós estamos falando, para levar até esse 1 ano de idade, aí você precisa de avaliar a quantidade de animal que você consegue levar até lá, aplicando a técnica até aí, né? Isso não tem dúvida que é extremamente importante. Eu queria destacar, Adelina, um ponto que isso tem me preocupado bastante. Isso aqui é um ponto de alerta, que nós temos uma audiência muito ampla, é de uma conversa que eu tive, né, ontem, um dia anterior a essa gravação, eu tive uma conversa com um tio meu, que cria, tem as vacas mestiças dele lá, gado, vamos falar assim, popularmente o pessoal chama gado comum, tem um gado mestiço. Sim. E ele criando bezerro mestiço, cruza as mais diversas lá, aquele bezerro vermelho, o bezerro colorido lá, às vezes até voltado pro holandês já, mas vamos falar assim, bezerro meio-sangue, um bezerro mestiço comum, aquele gado colorido. Não tem comércio disso nem para leite nem para corte, é inexistente. Você coloca dinheiro no bezerro desse, chegaram para ele e ofereceram para ele R$300 nos bezerros desmamados. Assim, um pelo outro, a idade média é superior a 10 meses. Ofereceram para ele R$300 nos bezerros. Assim, R$300 não paga o leite que ele marmou no primeiro mês. Entenderam? Então, assim, é um negócio que a gente tem que ligar o botão de alerta e entender, tipo assim, não dá mais para você operar na atividade leiteira com gado comum, porque, assim, ou você tem vaca branca, ou você tem filho de Angus para você poder vender, sim, né? Ou você tem vaca de leite para você poder vender. Não dá mais, acabou o mercado paralelo, o mercado do gado comum, ele anulou agora. Não vale nada. Exatamente. Né? Então, assim, isso é um ponto de alerta para o pequeno produtor, para ele não ficar assim. Você manda um vídeo para um açougueiro hoje de um gado colorido. O cara fala: ô, querido, eu não trabalho com esse tipo de gado mais. Não, acabou o comércio. Então, assim, eu estou chamando a atenção disso do pequeno produtor, que precisa de entender assim: ou eu vou pagar de corte, ou eu vou virar a chave aqui e vou começar a produzir gado de leite e vou me estruturar, me reorganizar para reorganizar as técnicas para produzir gado de leite. E se você não tem a capacidade de criar todos os animais dentro da técnica no contexto do gado de leite, cara, é preferível na saída, na largada, você doar o excedente. Sem dúvida. Mas tira dali. É assustador falar isso, mas até a fêmea. Na largada, no começo. Né? Porque dependendo da quantidade de dinheiro que você colocar ali, você não recupera o dinheiro. Essa é a preocupação, né? Fazer o aleitamento de forma adequada, quanto que custa? Eu te dou uma fêmea, mas você vai levar o macho embora.
Exatamente. E eu não tenho essa criatividade, não. Eu tô copiando quem já está fazendo. Sim. Entendeu? Eu acho que um ponto que tem que chamar a atenção aí é na decisão de se fazer a recria de leite, cuidado com qual que é o nível genético desse animal. Porque um animal de nível genético de lactação fechada, de 6 mil quilos e de 12 mil quilos, colocando pontos extremos, né, em relação à média, é o mesmo preço. Ela mama o mesmo tanto, ela custa o mesmo tanto em sanidade, e aí no final eles têm valor totalmente diferente. Então olha para o seu rebanho e avalie se realmente justifica um investimento num nível tecnológico, numa aplicação de técnica master. Porque senão você vai fazer um animal que ele custa mais caro do que você comprar ele lá no mercado. Assim, ficou... e, pessoal, não é uma crítica, é uma preocupação. Uma preocupação. Entendeu? O mercado do gado comum, esse mercado do gado colorido, aquela vaca amarela, aquela vaca vermelha perdida ali, que você não sabe qual que é a raça dela, tal, esse mercado neutralizou. Você não consegue vender ela para matar. Você chega lá, o cara quer... vamos pesar ela, eu te pago tanto arroba. Arroba não, eu te pago tanto no olho, compro só no olho. Aí paga uma mixaria danada. Gente, essa é uma preocupação. E é grave. O mercado de gado comum, ele anulou. Assim, não sei que num dado momento para frente, não sei se é porque gado de corte está muito ruim. Sim. Né? O preço da arroba caiu muito. Então, nós estamos falando de ter uma certa oferta de carne em outras frentes. Né? Então, assim, pode ser momentâneo, mas chama a atenção da tecnificação. Né? Você quer ir para o gado de corte, vai ter que buscar genética e técnica de corte. Você quer ir ou vai ter que escolher trabalhar bem no leite aí. É uma preocupação, é um alerta. Se na sua região não está assim, vida que segue. Não preocupa não, mas tá para todo lado. Que representa a maioria das regiões. Vou andar um pouco mais aqui então. Bruno, anuncia para nós aí. E a quarta frente? Quarta frente. Todo assunto aqui é polêmico, né? Isso que é engraçado. Eu acho que... Mas dá engajamento. Comenta Exatamente. aí. Os haters ficam doidos nessa hora. Sabe uma coisa que eu tô me perguntando aqui, até que eu acho que algumas das pessoas podem estar se perguntando. A gente trouxe uma enciclopédia humana aqui e, de certa forma, a gente não está aprofundando tanto em algum assunto. Mas o que eu acho válido? Porque a gente trouxe uma pessoa aqui que conhece muito. De certa forma, eu acho que a principal mensagem que ela está querendo trazer é um olhar crítico sobre o conhecimento técnico. Então, assim, ela sabe muito, Deliane sabe muito. O que ela está querendo mostrar para a gente é que você tem que canalizar criticamente aquele conhecimento, saber como implementar, qual tecnologia que vale a pena, qual que é o processo que vale a pena. Então, assim, por que a Deliane está dando um passo atrás no conhecimento técnico? Porque ela sabe que isso é muito importante. Então, eu acho que essa que é a mensagem bacana que a gente está conseguindo comentar de uma forma superficial pela questão do tempo, mas é igual o assunto que a gente vai debater agora, reprodução. A gente conseguiria aqui fazer um pós-doc aqui agora, vamos passar da pós-graduação sobre reprodução, tem diversas pessoas que entendem, mas de certa forma a gente sabe que no mercado falta um olhar crítico sobre reprodução. Muito. Uma coisa é fazer reprodução da toque em vaca, uma coisa é fazer o controle reprodutivo. Fazer protocolo. Então, conta pra gente como é que é, de fato, fazer reprodução, pensar, planejar e não só executar. Que é uma das coisas que brilha o olho de recém-formado, né? Não, fazer retoque, fazer toque. Isso dá dinheiro? Dá toque? Conta pra gente o que você acha que é mais importante a gente falar sobre. Eu acho que você passou uma mensagem importante aí. Eu acho que esse é muito válido para os técnicos e para os produtores terem uma análise crítica de quem está lá dentro da propriedade prestando assistência e consultoria para eles. A função nossa técnica é pegar o conhecimento e adequar à realidade da propriedade, e nem toda técnica é o momento de ser aplicada. Né? O médico bom é o que soca remédio ou que economiza? Exatamente. Então, o veterinário que está te atendendo é um que usa milhões de tecnologia, milhões de remédio, ou que procura medicina de prevenção, evitar? E às vezes a gente ter conhecimento demais e querer colocar todo esse conhecimento dentro da propriedade vai fazer com que a gente seja um excelente técnico que vai falir as propriedades. Né? Nós estamos falando de um sistema de produção. Então, a gente precisa aprender isso, a ter um olhar de qual nível tecnológico que aquela propriedade está preparada para receber. Eu recebi uma pergunta ontem me perguntando sobre qual que é o tempo de luz adequada para uma vaca confinada. Respondi a pergunta, 16 horas de luz.
E aí eu voltei a pergunta, assim, beleza, é importante isso? Voltei a pergunta para o técnico, falei assim, mas confere na propriedade primeiro se o bebedouro está limpo, se a vaca tem quantidade de volumoso, se ela tem fibra fisicamente efetiva, que foi o primeiro ponto abordado, porque às vezes eu estou preocupando com um ajuste fino, que vai custar uma fortuna, deixar 16 horas de luz seguidas, com 200 luz, com uma lâmpada que puxa muita energia, numa fazenda que nem fotovoltaica tem ainda, que eu vou subir o gás de energia que não paga o litro de leite que ela dá a mais por ter 16 horas de luz contínua. Então, acho que essa é a mensagem. Respondendo o seu ponto de reprodução, manejo reprodutivo, ir lá fazer diagnóstico, exame ginecológico, avaliar útero, tomar decisão de protocolo. Eu acho que os técnicos em geral amam essa parte de reprodução. E o produtor está muito preocupado lá com o diagnóstico, com rodar protocolo, com inseminar a vaca. E o ponto-chave, que é o que a gente está trabalhando aqui em todos os temas, Pareto, o ponto que vai gerar mais impacto a curto prazo. A curtíssimo prazo, na hora que você pensar em reprodução, foque o seu trabalho em fazer seleção para sanidade. Então, olhe no seu rebanho quais os animais que naturalmente ciclam rápido e quais são os animais que naturalmente não dão despesa em relação à sanidade. Se você passar a sua seleção com esse olhar, com essa análise, de trazer para dentro do seu rebanho animais que são mais fortes naturalmente e que ciclam com mais facilidade, mesmo tendo alto desempenho, a curto prazo, ou melhor, a médio prazo, você vai ter um desempenho reprodutivo muito grande. Porque quando a gente vai lá na técnica, na IATF, no manejo reprodutivo, em rodar protocolo com frequência, tudo que a gente fala sobre a operação, calendário sanitário, vacina, isso tudo aí é para resolver um problema que a gente não teve o olhar atrás, de que é fazer com que um rebanho que é heterogêneo no que diz respeito à fertilidade e à sanidade tenha desempenho. Então, a gente tem que fazer isso junto com a operação de vamos investir pesado em selecionar animais que são bons. Eu já estou me convidando para um próximo podcast para a gente falar sobre as discussões que teve no último evento lá em Uberlândia, que chama Novos Enfoques. E 90% do evento foi uma abordagem sobre essa questão. A questão sanitária do rebanho é correlacionada com a questão genética, de selecionar animais com alto desempenho. E não estou falando de desempenho produtivo, estou falando, sabe aquela vaca que você fala assim, nossa, essa vaca aqui é um ratinho, é um bezerro todo ano. Nós precisamos ter, não é uma dela, nós precisamos ter 30%, depois 40%, depois 50% e depois 80%. Bom, eu queria reforçar uma questão aqui. Pessoal, a bovinocultura leiteira é muito complexa, tem um checklist enorme de coisas para você poder fazer na sua propriedade. E quando a gente está dando esses destaques e trazendo pontos de alerta, são pontos de alerta que são componentes do todo, não estamos desprezando o todo. Recentemente, Delene, eu tive a oportunidade de fazer uma palestra num fórum onde tinha um monte de autoridade. E aí eu falei a seguinte frase: pessoal, nós não vamos resolver o problema da bovinocultura leiteira pregando papel na parede, botando lixeira com tampa na fazenda. O cara está tirando 200 litros de leite por dia, tem escala de produção baixa, ele precisa de aprender a fazer investimento na propriedade dele, vai Sim. transformar a propriedade dele em capital. Ele precisa de ter renda primeiro, para depois se preocupar com isso. Nossa! Estou imaginando. Meu Deus do céu. Metade do grupo trabalhava com isso. Metade das pessoas que assisti trabalhava com boas práticas agropecuárias. O pessoal faltou me linchar. Entendeu? E isso não despreza, o que eu falei não despreza em momento nenhum as boas práticas agropecuárias. Eu não falei que a propriedade não tem que ter lixeira com tampa, que ela não tem que ter os protocolos, os procedimentos operacionais, seja pregado na parede, seja num caderno, seja com que estratégia que for ter os procedimentos operacionais bem definidos. Isso tudo é importante. Assim como no manejo de ordem tem mais um monte de coisa importante, na estrutura tem mais um monte de coisa importante, etc. e tal. Só que ali, como tinham especialistas, o pessoal ficou ofendido, entendeu? E foi uma das palestras com o maior número de
de aprovação máxima e com maior número de crítica máxima, assim, entenderam? Sim. Então, ou seja, porque algumas pessoas captaram que a gente precisava de ajudar, de fato, a aumentar a escala de quem precisava ter escala primeiro, para depois que essa propriedade poder chegar nesse patamar, e algumas pessoas que trabalhavam especificamente ficaram ofendidas. Levou então, assim, pessoal, né? pessoal, não tem todas as frentes são importantes. Se você você é o cara da reprodução e comprou um ultrassom com Doppler agora, pô, top pra caramba, é claro que você vai melhorar seu trabalho, entendeu? Então, ou seja, isso, o que a Deliene trouxe para nós de selecionar animais não diminui a frente que você está atuando. Quando a gente falou de manejo de ordenha, você é um especialista da qualidade do leite e que agora implementou na sua propriedade lá, ou nas propriedades que você assiste, cultura na fazenda, o que ela falou aqui não diminui você fazer cultura na fazenda ou fazer sucesso individual. Então, eu só estou curando isso aqui, né, e aproveitando até a oportunidade para citar o fato do evento. Pessoal, se você está assistindo nós até agora e estava no evento, eu não queria te ofender, né? Ou se você encontrou com alguém aí que está falando mal de mim, que está bravo comigo pelo que eu falei lá, eu nem de longe queria te ofender. Todas as frentes têm o seu grau de importância. Aqui a gente está trazendo insights, trazendo, opa, olha para isso aqui, porque às vezes passa desapercebido. Espero que tenha ficado claro para todos aí. E a ideia, Ronaldo, eu quis trazer aqui o meu sentimento, dentre esses itens que eu citei, a fibra efetiva, a colocação da teteira, a recria inchada, essa questão da seleção por sanidade, o meu sentimento a campo de, ao atuar nesse sentido, ter uma resposta muito rápida pensando na parte econômica. Nós não estamos discutindo o técnico, né? Às vezes não vai ser o melhor modelo técnico, mas foi as medidas que geraram alto impacto a curto prazo. Vamos caminhar, tá faltando um tema para a gente encerrar dentro do compromisso de tempo que fizemos com a nossa produção. Faltando a gente falar sobre produção de volumoso. E aí, Deliene, o que nós precisamos de pensar na produção de volumoso? Esse é um ponto que eu falo sem medo de errar, que a medida que vai gerar maior impacto na sua produtividade é correção do solo. Então, é o ponto que o produtor faz de 3 em 3 anos, faz de 5 em 5 anos, ele está preocupado com a quantidade de saco de adubo de plantio, com a quantidade de adubo de cobertura, e ele erra num ponto muito básico e que tem um resultado. Que é o principal ponto para mim em relação à correção de solo? É o principal manejo que vai fazer com que sua planta aumente resistência a déficit hídrico. E se a gente for entrar aqui na questão climática, nós sabemos o tanto que o nosso mundo, né, tem sofrido com isso. O tanto que o produtor sofre. A realidade de sistemas irrigados hoje elas são pouquíssimas. Então, a gente precisa trabalhar a resistência da planta às adversidades climáticas. Nós estamos falando da principal cultura utilizada na bovinocultura de leite, a silagem de milho. E aí a gente precisa fazer um manejo de forma que essa planta aguente mais déficit hídrico, né? Questões climáticas. E aí está de longe, está disparado que o principal manejo é, de fato, a correção do solo. Então, trabalhem de forma adequada, sem medo de dose, fazer calagem. Quando eu falo sem medo de dose, de acordo com o que o seu solo pediu de dose. Né? Recomendação técnica mesmo, recomendação técnica. Seguir o parâmetro técnico. Seguir a recomendação do técnico e não deixar de fazer essa avaliação para realmente subir o nível aí de, principalmente, cálcio no seu solo. E aí, falando rapidamente da parte técnica, eu ouvi recentemente um pesquisador mostrando um trabalho de se aplicar 200% da dose recomendada de calcário a partir de técnicas padrões do livro de agronomia, que é a técnica de saturação de base, que é a mais utilizada hoje, e teve-se um resultado de produtividade considerável. E ele disse: gente, se eu apliquei 200% em cima da técnica e eu tive aumento de produtividade, conclusão, para a realidade de hoje, para o solo de hoje, para o clima de hoje, para a genética de hoje, a metodologia de cálculo utilizada está ultrapassada e está errada. Então, nós precisamos rever isso daí. Pensou na parte agronômica, cultura anual, coloca como principal investimento seu correção do solo a nível de cálcio.
E aí, assim, mais cedo, né, antes da gente iniciar a gravação, você sinalizou nesse preparo da fertilidade, né, preparo do solo, e já ouvi em outros momentos também você sinalizando a ideia de que é como se você estivesse montando um banco, né? Você tem ali a sua terra ali, você tem um dinheiro, um capital parado ali, e aumentar a disponibilidade de nutriente na terra. Tem a parte de como eu aumento a disponibilidade de nutriente, não é só a quantidade que você coloca, mas o solo está apto para disponibilizar o nutriente, né? Que é a questão da onde entra o calcário. E ainda assim carregar com nutrientes para que aumente a probabilidade da raiz alcançar e aumentar o desempenho. É assim que a coisa vai funcionar. A aplicação de calcário ela é bem mágica, né? Ela aprofunda a raiz, faz a planta absorver melhor os outros nutrientes que já estão ali, faz a planta absorver água com mais facilidade e aumenta a produtividade. A gente já teve cenário, o senhor não faz nada. Vamos fazer como você sempre fez o restante. Vamos dar foco em fazer uma calagem bem feita aqui nesse solo. E aí, às vezes, a gente saiu de um milho que era uma produção inviável de 12 toneladas por hectare para 25 e no terceiro ano bateu 50 toneladas por hectare. Só que precisa ser feito o trabalho e entender que essas etapas, né? Delene, como era de se prever, né? Batemos 1h10 falando sobre o assunto e a gente não falou. Conseguimos sim fazer a entrega conforme a gente pensou, né? Mas a gente gostaria de explorar muito mais aí esse tempo com você. Tá mais do que convidada para um próximo podcast. Eu queria, né, que você passasse aí sua mensagem final para o pessoal que nos ouviu, né, em relação ao tema, né, a tratativa de tudo que a gente trouxe aqui. Você passasse sua mensagem final para a nossa audiência. Fica à vontade. Ok. Pessoal, eu acho que a principal mensagem é o seguinte: dentro da propriedade vai ter milhões de coisas para serem feitas, milhões de coisas que podem ser melhoradas. Não tentem abraçar o mundo. Vocês precisam focar naquilo que vai dar resposta a curto prazo dentro da sua capacidade operacional. Técnica e tecnologia está aí. E se a gente for tentar utilizar todas, às vezes o negócio torna-se economicamente inviável. Então, técnicos, o papel de vocês dentro da propriedade é adequar o conhecimento científico à realidade daquela propriedade e entender que nível que essa propriedade está apta para receber determinado conhecimento, determinada tecnologia, determinada técnica. Eu acho que esse é o principal ponto para que a gente realmente faça um trabalho eficiente dentro da propriedade. E o produtor precisa olhar para cada setor e falar assim, olha, tem coisa que dá para ceder. Tem coisa que eu consigo conviver com o errado sem consequências graves. Agora, tem coisa que se eu não ajustar aqui agora, o impacto ele é muito violento na minha produção e na saúde do rebanho. Isso pode inviabilizar o seu negócio. Então, quando a gente citou um itemzinho de cada um desses temas, são itens que eu enxergo como pontos que são chaves, que são gargalos dentro desse setor que realmente geram um impacto muito grande no resultado final. Show de bola. Vamos lá, Bruno. É isso aí, 20% Abra desses... a caixa de ferramenta. 20% desses problemas, desses pontos, geram resultado em 80% da propriedade. Cara, eu acho muito bacana porque a gente está ouvindo da Deliene, que tem muito conhecimento técnico, ela levar a mensagem assim, estudem, para poder ter uma análise crítica sobre aquilo que está estudando. Você coloque em prática, conceda ao produtor uma boa orientação, uma boa consultoria para você ter desenvolvimento da propriedade. Então, não são falas de alguém que estudou pouco, fala de alguém que sabe muito. E hoje ela consegue transparecer e compartilhar com a gente essa análise crítica. Sim. Então, eu acho que isso é muito bacana, porque depois que você sabe tanto, você consegue resumir bem. Exato. A prioridade da fazenda. Eu acho que e quem sabe, às vezes, pouco, chega na fazenda e começa a vomitar a informação. Acho que um ponto que traz tranquilidade para o produtor é sempre que você for levar uma informação no qual você quer que ele dê foco para uma parte, é você mostrar para ele que você domina toda a técnica e mostrar para ele que naquele momento cabe para a propriedade só aquela parte.
Isso é bacana. Só aquele ponto. E aí ele ter a segurança, tipo assim, eu entendi que tem esse todo, porque num outro momento, quando você for ampliar isso aí ou fazer alguma modificação, já houve uma primeira conversa com ele, né? Que é montar um cronograma. Exato. Né? Acho que acaba que priorizar. Né? Ajudar a pessoa a priorizar, e isso cria ali uma fila de coisas para se fazer e que vão para um cronograma, onde você coloca prazo para fazer as coisas. E a minha sugestão, né, era bem nessa linha. Crie um cronograma e decide, seja fiel. Decide, faça, põe em prática. Isso aqui é importante? Põe em prática. A gente fica assistindo os problemas trafegando na nossa cara, né? Por estar consumido pelo tempo, porque a rotina da bovinocultura leiteira é muito difícil. Sim. É muita, e muita coisa nova que surge, fato novo, é uma doença que assusta. Tem muita coisa que às vezes desafia o dia a dia do produtor e que dificulta de decidir. Então, às vezes, esse sacode nosso aqui, às vezes ajuda a pessoa a sair da inércia ali, da paradeza, se você preferir assim, ou de estar consumido, né, pelo tempo ali da rotina do dia a dia, e tomar decisão no novo, né, tomar decisão na direção do novo. E para finalizar, eu queria te agradecer, Derene, a participação aí, estar aqui com a gente mais uma vez. Prazer é meu. E deixar as portas abertas aí para você estar sempre contribuindo e multiplicando esse conhecimento para mais gente, para toda a nossa audiência. Obrigado pela participação, obrigado a vocês que nos tolerou aqui até agora, e estamos aguardando vocês aí no nosso próximo episódio. Grande abraço a todos, até a próxima. Tchau, tchau. E nós não podemos perder a tradição, né? Dá um clique aqui. Meu Deus! Opa! Saúde a nós. Saúde.